Seja bem-vindo à nossa videoaula número 12 do segundo semestre de 2015. É um prazer ter você assistindo este vídeo. Hoje vamos estudar as sessões 2, 128 a 130 de Doutrinas e Convênios. E começamos nossa aula com estas gravuras que aparecem na sua tela. Vemos aí algumas imagens do profeta Elias. Então, quem foi este profeta? O profeta Elias é aquele mesmo que visitou a viúva de Sarepta, é também aquele mesmo que estava junto com os profetas de Baal e queimou todos eles, assim como o sacrifício, da qual veio o fogo dos céus. E também é o mesmo Elias que não experimentou a morte, mas foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Muito bem. E o que esse ofício e a obra do profeta Elias representam? Bem, este ofício é um dos maiores e mais importantes assuntos que Deus já revelou. Então eu estou falando isso para introduzir nossa aula da seção 2 de Doutrina e Convênios, que vai falar um pouquinho sobre o profeta Elias. Então vamos ao estudo das Escrituras. Começaremos aí pelos versículos 1 a 3 da seção 2 de Doutrina e Convênios. Estude esses versículos, observem os assuntos relacionados a Elias e ao trabalho dele aqui na terra. Não esqueça de pausar o seu vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Veremos então agora o que podemos aprender destes versículos. O versículo 1 fala que um sacerdócio seria revelado pela mão de Elias, o profeta. Ora, o que nós podemos entender disso? Na verdade, se lembrarmos claramente, o sacerdócio arônico foi revelado por quem? João Batista. E o sacerdócio de Melquisedeque? Pedro, Tiago e João. Ora, que outro sacerdócio seria revelado então pela mão de Elias, o profeta? Não se tratava de um novo sacerdócio, mas de um ofício dentro do sacerdócio e um poder que havia nesse sacerdócio chamado poder selador, tal qual nós iremos estudar agora, ainda mesmo nestes versículos, Então, não é um novo sacerdócio, mas o poder revelador. No versículo 2, ele usa duas frases muito importantes, que nós vamos entender melhor daqui a pouco. Ele diz que ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. E o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Você conseguiu entender bem estas duas declarações? Bem, daqui a pouco eu vou mostrar, através de um novo slide, como que isso funciona bem. E a terceira declaração, que é que a terra seria completamente devastada na sua vinda, caso isso não tivesse acontecido. Vamos então a algumas explicações. Começaremos por essa citação do presidente Henry B. Eyre. Olha o que ele diz. Elias foi um grande profeta com grande poder concedido por Deus. Elias, tinha o maior poder que Deus concede aos filhos. Tinha o poder selador, o poder pelo qual tudo o que é ligado na terra será ligado nos céus. Ora, se entendermos bem, veremos que esta é a razão pela qual Elias não provou a morte, para que ele pudesse permanecer com seu corpo e futuramente se apresentasse diante de Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração. E o que ele foi fazer lá? Conceder o poder selador a esses três homens que eram a presidência da igreja. O mesmo aconteceu ao profeta Joseph. Ele apareceu a Joseph nesses últimos dias para conceder ao profeta o poder selador.
Muito bem. Vamos agora ao entendimento melhor da seção do versículo 2 dessa seção. A promessa feita no versículo é que o Senhor plantaria no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. Muito bom. O que é que isso significa? Primeiro, quem são os filhos nessa escritura? Segundo, quais são as promessas e quem são esses pais da qual esse versículo ele fala? Então esse é o nosso primeiro entendimento que a gente vai ter. Bom, os filhos, eles são a nossa geração, ou os membros da igreja na nossa dispensação. Quem são os pais? Os pais são Abraão, Isaque, Jacó, aqueles que receberam promessas. Agora, que promessas foram essas recebidas? A unidade familiar na eternidade. Ora, se você lembrar do Velho Testamento, verá que Abraão não tinha filhos. E para ele foi feito uma promessa, que a geração dele seria como as estrelas dos céus, né? A areia do mar. Muito bem. Então, isso significando que a unidade familiar eterna viria de Abraão. Essa foi a promessa feita a ele, a Isaque, a Jacó e outros profetas. Bem, o Senhor disse que Elias viria e plantaria esta promessa de unidade familiar na eternidade. Ora, pense no seguinte, você já deve ter, seu pai, quando entrou na igreja, e foi falado da oportunidade dele ter uma família eterna, isso com certeza entrou forte no coração dele. E é exatamente esta promessa dessa escritura. Agora, o que significa que o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais? É exatamente o que você está vendo na sua tela. Significa que nossos corações se voltaram para os nossos antepassados. Por isso, nós fazemos esse trabalho maravilhoso, né, na obra genealógica e no trabalho dos templos, onde são feitos os batismos e as ordenanças pelos mortos. Então, esta é uma explicação clara dessas duas promessas do versículo 2. O Senhor viria e Elias viria e plantaria no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, o desejo de eternidade. E o coração dos filhos, então, se voltariam a seus pais para criar este vínculo eterno de amor e de esperança, né, de reunir-se novamente com esses nossos entes queridos. Bem, voltemos agora àquele versículo 3, que fala que se esse trabalho não fosse feito, ou se Elias não voltasse e restaurasse esse poder selador, a terra toda seria completamente destruída na vinda do Senhor. E é claro, a obra de Deus teria sido em vão. Bom, por que isso? Por que dessa declaração? É isso que nós vamos ver agora. O presidente Joseph Fielding Smith explica essa questão dizendo assim, porque a terra seria destruída simplesmente porque se não houver um elo entre pais e filhos, que é o trabalho pelos mortos, todos nós seremos rejeitados. Toda a obra de Deus falhará e será totalmente destruída. É uma explicação bem simples. O Senhor espera unir um laço que liga toda a humanidade. Então, esse trabalho ele é essencial para unir pais e filhos no elo eterno. E o Senhor não aceitará a terra no final sem esse trabalho completamente feito. E onde esse trabalho será feito? Muito bem, exatamente nos nossos amados templos, esses lugares maravilhosos chamados templos. Bem, imagine que tivesse de explicar esse trabalho para alguma pessoa que não fosse um membro da igreja. Como você faria? Como explicaria aí este lugar tão bonito como
esta figura que você está observando agora, né? Uma pia batismal, um trabalho por pessoas que já morreram. Bem, eu sei que não seria fácil, mas vamos estudar um pouquinho mais sobre a importância desse trabalho que é feito dentro dos templos. E você vai fazer isso lendo aí o versículo 15. Por favor, procure alguns princípios importantes neste versículo, tá bom? E depois retornamos para fazermos uma ponderação juntos. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Voltamos agora para fazer uma ponderação sobre este versículo. Vemos logo no início que diz que estes princípios relacionados aos nossos mortos e aos vivos também, que é o trabalho de salvação, não podem ser negligenciados. Então, é uma advertência muito importante. Ou seja, eu como membro da igreja não posso negligenciar o trabalho de salvação, tanto dos vivos quanto dos mortos. Agora, por que isso? No final ele diz ali do versículo: nós não podemos ser aperfeiçoados e nem eles, os nossos mortos, não podem ser aperfeiçoados sem esse trabalho. Ou seja, uma geração depende da outra. Os vivos dependem do trabalho feito pelos mortos, e os mortos dependem do trabalho feito pelos vivos. Ou seja, os vivos precisam fazer esse trabalho para alcançar sua própria salvação, a exaltação ou aperfeiçoamento. E os mortos só alcançarão esse aperfeiçoamento se os vivos fizerem seu trabalho. Observemos essa citação do guia do membro para o trabalho do templo e história da família. Ele diz: seus antepassados falecidos vivem em um lugar chamado mundo espiritual. Lá, eles têm a oportunidade de ouvir e aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Entretanto, eles não podem receber as ordenanças do Evangelho por si mesmos e não podem progredir até que outros façam essas ordenanças por eles. É seu privilégio e sua responsabilidade dar a seus antepassados esta dádiva, identificando-os e assegurando-se de que as ordenanças sejam realizadas em favor deles no templo. Eles podem então escolher aceitar ou não o trabalho que foi feito. O presidente Joseph Fielding Smith complementa: deve haver uma organização familiar, uma unidade familiar, e cada geração deve ser ligada à corrente que vem antes, a fim de trazer a perfeição na organização familiar. Assim, finalmente seremos uma grande família, com Adão à cabeça, Miguel o arcanjo, presidindo a sua posteridade. Lembre-se que o propósito de nosso Pai Celestial é salvar todos os seus filhos, exceto os filhos da perdição. Então, para salvá-los, todos precisam ter entrado nesta linha, né, que abrange aí, ou que alcança as ordenanças do Senhor para a salvação dos filhos dos homens. E fechando esse assunto, essa citação do elder David Bednar, que diz: convido os jovens da igreja a aprenderem a respeito do espírito de Elias e a vivenciarem-no. Incentivo-os a estudarem, a pesquisarem seus antepassados e a prepararem-se para realizar batismos vicários na casa do Senhor por seus próprios parentes falecidos. E peço que ajudem outras pessoas a identificar a história da família deles. Então, jovens, é nossa responsabilidade, é nossa atitude e ação que deve levar esse trabalho adiante. Nós somos incentivados, e pense bem, qual foi a última vez que você fez esse trabalho, desempenhou alguma função dentro deste trabalho de salvação pelos mortos? Primeiro pelos seus
e depois ajudando outras pessoas a alcançarem o mesmo privilégio. E chegamos então ao nosso diário de estudo. É hora então de escrever o que você aprendeu sobre nossa responsabilidade para com o trabalho vicário, ou seja, pelo batismo pelos mortos e a salvação de nossos antepassados. Por favor, escreva aí todos os seus sentimentos e o que aprendeu nesta aula. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, voltamos então ao nosso estudo das Escrituras, iniciando aí vendo esta imagem que é a gravura de Moroni. A grande pergunta é: como podemos discernir se um mensageiro é de Deus? Imagine que aparecesse um anjo ao seu lado na sua cama. Não digo um anjo, mas uma figura com tons brilhantes. Como você sabia se aquele era um mensageiro de Deus ou o inimigo se fingindo ou se passando pelo anjo de Deus? É isso que nós vamos estudar na nossa aula nesse momento. E faremos isso estudando aí as Escrituras. Vamos começar nos versículos de 1 a 3. Você vai ler, vai descobrir coisas importantes sobre este assunto e depois nós retornaremos para falar sobre alguns pontos importantes destes versículos. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Você deve ter visto que existem dois tipos ou duas espécies de seres lá no céu. Primeiro, anjos, que são pessoas ressuscitadas, ou seja, tem um corpo de carne e ossos. E ele dá o exemplo maravilhoso do nosso Salvador Jesus Cristo, que após a sua ressurreição, apresentou-se diante dos apóstolos e mostrou que tinha carne e ossos e todos puderam tocar nele. Agora, há também outro tipo de ser, o espírito de homens justos, ou seja, aqueles tornados perfeitos, aqueles que têm a mesma glória dos anjos, mas que ainda não ressuscitaram. Tá certo? Então esses dois tipos de seres são seres que vêm dos céus, das quais a gente precisa ter esse entendimento. E agora sim, nós vamos estudar como reconhecer se um mensageiro vem de Deus. Você vai então ler estes versículos e descobrir quais são as chaves para se ter essa certeza. Tá bom? Então pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Vamos então a estas chaves. Bem, primeira chave. O mensageiro ele aparece para você. O que é que você tem que fazer? Oferecer a mão e pedir que ele aperte a sua mão. Eu sei que não é fácil para nós hoje termos uma atitude tão simples assim como isso. Olha, aperta a minha mão aqui para eu saber se você é do Senhor. Mas é o que se deve fazer. Se for um anjo, você irá então sentir a mão dele. Por quê? Porque ele é um ser ressuscitado. Então ele tem carne e ossos. Se for o espírito de um homem justo, ele simplesmente não se moverá, mas transmitirá aquela mensagem. Por que ele não se moverá? Porque é contra as leis de Deus que ele te engane. Ou seja, para que ele vai estender a mão se ele não tem um corpo? Você não irá, então, sentir nada. É o que acontece com o próprio diabo quando se faz anjo de luz. Você oferece a mão
e ele vai oferecer a mão para você. Só que você não vai sentir nada. Quando eu estava dando esta aula, os alunos dizem, bem, nessa hora é a hora de correr. Mas você não vai sentir nada quando o diabo... É interessante, mas os alunos me perguntaram, bom, mas ele sabendo disso, ele não vai tentar também enganar? Ele não vai te enganar. Na verdade, o diabo ele tenta sempre enganar as pessoas. Quando você estender a mão e ele estender para você, ele já vai estar tentando te enganar. Tá certo? E essa é a chave para poder identificar ele. O elder Jeff E. Holland diz o seguinte sobre esses mensageiros: desde o princípio e no decorrer das dispensações, Deus tem usado anjos como emissários para transmitir amor e interesse por seus filhos. Em geral, tais seres não são vistos. Às vezes são. Porém, visíveis ou não, eles estão sempre próximos. Por vezes, seu papel é de enorme importância e tem significado para o mundo como um todo. De vez em quando, as mensagens são mais pessoais. Ocasionalmente, o objetivo angélico é alertar. Então, o ministério de anjos estão sempre à nossa volta. E é nosso papel saber identificá-los. É claro, só usaremos aquela chave para saber se é o mensageiro de Deus se ele aparecer fisicamente para você, né? Ou realmente aos olhos. Mas ouvir os sussurros sempre são grandes oportunidades de ter os anjos ao nosso redor. E então, vamos fazer um pequeno estudo? Escreva como podemos identificar se um mensageiro vem de Deus. Isso é só para saber se você entendeu bem, hein? Muito bom. Faça aí o seu estudo, escreva aí no seu diário de estudo. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, voltamos à nossa aula, mostrando para você na sua tela o Elder Orson Hyde, o irmão Orson Hyde, que viveu lá na época do profeta Joseph. Havia uma situação em que o Orson Hyde estava dando um sermão, e ele ensinou a interpretação de uma escritura que ele havia aprendido quando pertencia anteriormente a outra igreja. Bem, já imaginou essa situação? Ele está lá ensinando e ensina algo que aprendeu em outra igreja. Joseph estava presente. Depois da reunião matutina, Joseph, Orson Hyde e outros tinham um almoço na casa do irmão de Joseph, que é Sofonia. Durante o almoço, o profeta disse o seguinte para Orson Hyde: olha, eu vou te oferecer algumas correções ao seu sermão, irmão Hyde. O irmão Hyde então respondeu: elas serão recebidas de bom grado, amado profeta. Nossa, que atitude bonita, não é? Tanto de Joseph, podemos aprender a atitude dele em ter esperado para fazer a correção, quanto da atitude de Orson Hyde, que foi humilde para receber essa correção. Muito bem, este foi o versículo lá em João 14:23 que Orson Hyde leu. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Houve aí uma interpretação errada de Orson Hyde que vai ser corrigida pelo profeta Joseph, mas nós vamos aprender isso nos versículos de Doutrina e Convênios. E será na seção 130, versículos 1 e 3. Então você vai estudar esses dois versículos e visualizar bem qual seria o erro cometido por Orson Hyde. Tá bom? Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem.
O erro é que Orson Hyde disse que Deus, o Pai e Jesus Cristo habitam no coração do homem, como se eles fossem uma entidade ou apenas uma luz, uma voz, um som, qualquer que fosse a aparência do Senhor. Porém, o Joseph deixa bem claro que veremos o Salvador como ele realmente é, um homem. E aqui, é claro, fica claro a importância de entendermos bem o papel da Trindade. O Pai é um Deus ou um ser exaltado com carne e ossos. O Filho, o Salvador Jesus Cristo, também é um Deus exaltado de carne e ossos. O Espírito Santo, não. Ele é um Deus, mas ele é um ser em espírito. Por isso, sim, ele, o Espírito Santo, pode habitar no coração dos filhos dos homens. Agora, mais um versículo para você encontrar um princípio bem importante aí, tá bom? Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. O princípio que gostaria de contribuir ou ajudar a entender é a da sociabilidade. Bom, o que é sociabilidade? É a maneira como nós somos ligados ou nos sociabilizamos. Um pai se sociabiliza com o filho, assim como a mãe com o pai, e assim por diante, uns com os outros. Então diz que a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá lá, só que acompanhado da glória eterna. O que entendemos disso? O presidente Henry Eyring disse: graças à restauração do conhecimento de que as famílias são eternas, temos mais esperança e mais ternura em todos os nossos relacionamentos familiares. As maiores alegrias desta vida centralizam-se na família, e o mesmo acontecerá no mundo vindouro. Sinto-me imensamente grato pela certeza que tenho de que, se formos fiéis, esse mesmo convívio que desfrutamos nessa vida estará conosco para sempre no mundo vindouro em glória eterna. Muito bom. Então, essa questão da sociabilidade, ela é tão maravilhosa, tão significativa, que se nós pensarmos bem, nós iniciaríamos aqui, mesmo nesta vida, uma sociabilização mais próxima da perfeição possível. Ou seja, irmãos se tratando bem, pai amando os filhos, filhos amando os pais, ambos se respeitando, sendo amigos uns dos outros. Porque se aqui vai ser bom esse tipo de relacionamento, imagine desfrutar disso em glória eterna. Que maravilhoso, não é? Muito bem. Só para vermos que você entendeu bem esses pequenos versículos, por favor, escreva o que aprendeu sobre a natureza da Trindade. Lembra lá da história de Orson Hyde? Muito bem. Escreva aí o que você aprendeu. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, voltamos à nossa aula. E você está vendo aí na sua tela uma mala. Gosta de viajar? Ótimo. Agora, se fosse viajar para um lugar que você nunca fora antes, e se só pudesse levar esta pequena mala, o que você colocaria nela? Bem, eu sei que para algumas irmãs isso seria um desafio muito grande, viajar com uma pequena malinha dessa, né? Agora, imagine se o seu destino fosse o mundo espiritual. O que acha que realmente colocaria dentro desta mala? O que acha que realmente poderia levar para lá? É o que nós vamos estudar agora em mais alguns versículos da seção 130 de Doutrina e Convênios.
Vamos estudar aí os versículos 18 e 19, que têm princípios incríveis sobre o que podemos levar desta vida. Então, faça esse pequeno estudo, não esquecendo de pausar o seu vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Vejamos aqui alguns princípios muito importantes nesses versículos. O primeiro é que a inteligência que alcançamos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. Bem, dá para ver que poderemos levar pouquíssima coisa dentro dessa mala, hein? É verdade. Mas aquilo que nós alcançarmos nessa vida em termos de inteligência será o que nós levaremos. Agora, observe o versículo 19. Os princípios que nos levará a essa inteligência. Duas coisas: diligência e obediência. Certo? Se a pessoa for diligente e obediente e adquirir mais conhecimento, terá mais vantagem no mundo futuro. Ora, nós sabemos que no reino celestial há diversos graus ou níveis que separam os seres que lá habitam, né? Então, deve haver certas vantagens. O Senhor então coloca que se uma pessoa for diligente e obediente e adquirir conhecimento, então terá mais vantagem. Note que diligência é algo que todos podem ter em todas as disciplinas, mas obediência é algo que está relacionado ao Evangelho, as verdades do Evangelho. Então eu poderia dizer muito bem que o conhecimento espiritual é o conhecimento mais importante para se ter vantagem no mundo futuro. Não que não devemos também nos aperfeiçoar nos outros conhecimentos, mas o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo é o conhecimento mais importante. Bem, e para finalizar nossa aula, vamos estudar mais dois versículos que são maravilhosos. Certos versículos 20 e 21 da seção 130. Então, observe mais algumas verdades importantes, pondere sobre elas, pause seu vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. O que podemos aprender com esses versículos? Bem, entendemos que há uma lei. Na verdade, há muitas leis da eternidade ou leis eternas. Mas há uma lei que diz o seguinte, que uma bênção está ligada a uma lei ou a uma obediência. Então, se eu sou obediente a uma lei, então receberei uma bênção específica que se refere àquela lei. Um exemplo claro é a lei da palavra de sabedoria. Eu obedeço a palavra de sabedoria e recebo uma bênção relacionada à saúde. Tá certo? A lei do dízimo, você é obediente ao dízimo e recebe uma bênção relacionada às questões materiais ou às suas necessidades materiais. Então, é assim que acontece em todas as outras leis. Então, se você pretende receber uma bênção, então, eu gostaria tanto de receber uma bênção, então você obedece àquela lei. É claro que o Senhor não espera que nós selecionemos quais leis ou bênçãos nós queremos receber, mas devemos ser obedientes a todas as leis para recebermos todas as bênçãos possíveis. O elder Neil Maxwell disse o seguinte: se ponderarmos no que levaremos conosco quando nos erguermos na ressurreição, é bem evidente que teremos nossa inteligência, não simplesmente nosso QI, mas também nossa capacidade de receber e colocar em prática a verdade.
Nossos talentos, atributos e habilidades se levantarão conosco. E sem dúvida também nossa capacidade de aprendizado, nosso grau de autodisciplina e nossa capacidade de trabalhar. Então, é hora, amados jovens, de colocar tudo isso em prática, de procurarmos exercer muito bem e aprendermos ainda mais sobre nossos talentos, nossa capacidade e principalmente o seu aprendizado das coisas do Senhor. Por isso é tão importante que você permaneça firme no instituto, aprendendo. Eu garanto para você que tudo que você aprende no instituto vai te trazer muita vantagem, tá certo? No mundo vindouro. E chegamos assim ao último diário de estudo. E aqui queremos que você escreva sobre a importância de procurar conhecimento nessa vida. O que vem ao seu coração sobre este assunto? Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, chegamos ao final da nossa 12ª aula do Instituto. Então envie suas anotações para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usando o Facebook do Instituto Aracaju. O importante, jovem, é que com o estudo dessa 12ª aula, ela garante, se você assistiu todas as outras, garante já de imediato sua aprovação neste semestre. Então, se você já chegou a este ponto, parabéns. Se não, vamos lá, vamos encerrar bem esse semestre sendo aprovado no Instituto. Um abraço e até a próxima.